Sejam bem-vindos ao Papo que Edifica, eu sou a Júlia. Eu sou a Bia, e o episódio de hoje é Papo de Retornados, o que ninguém te conta sobre a missão. Eu estou aqui com a Laura Gettner, da Estaca Campos Gerais, Arthur Samas, da Estaca Ponta Grossa, Brasil. E agora a gente queria saber um pouquinho sobre vocês, onde vocês serviram, a idade de vocês e assim. Beleza. Vou primeiro, então? Claro. Ok. Então, eu me chamo Laura, como foi falado. Tenho 21 anos. Eu servi na Missão Brasília, de 23 a 24. Vai fazer aproximadamente um ano que eu retornei de missão. E... acho que é isso. Sou da Luvaranas. Eu sou Atos, tenho 21 anos. Eu servi na Missão Brasil Cuiabá. E na Missão Brasil... na Missão México, Estado do México. E eu sou da ala Princesa dos Campos. Você tem 21 anos? 21 anos. 21 anos. Tá, muito obrigada. Tá, então pra iniciar a gente vai ter um quadro que vai ser um bate-volta. Eu vou fazer algumas perguntas pra vocês e vocês vão ter no máximo 30 segundos pra responder. Tá bom? Show. A primeira é, qual é a comida mais estranha que vocês já comeram na missão? Carne de jacaré. Gelada pra ajudar, né? Não sei porque tava gelada, mas carne de jacaré. Foi triste. Pra mim, de gafanhoto frito. Crocantinho. A segunda é a expressão mais estranha que você já ouviu ou uma palavra que você tenha falado errado. Tinha uma expressão engraçada que era urra, lá no Tocantins, em Palmas. Então era tipo o nosso eita, mas lá eles falavam urra, era muito engraçado. Então eu falava o tempo todo com a minha companheira. Bati o pé, urra meu pé. Era muito engraçado. Pra mim, qualquer palavra que usa os dois R's, né? Hoje pra mim é normal falar, mas na época eu não conseguia, isso aí é normal e o pessoal já sabia que eu era brasileiro assim de cara. Até falavam que achavam que eu era um pastor da Universal, por causa desse sotaque assim brasileiro que eu tinha. Tá. O terceiro é o nome mais peculiar que vocês já ouviram. Olha, no Tocantins, gente, tem muito nome estranho. Então um que eu lembro é Raira, um menininho, acho que tinha, sei lá, 11 anos. Fechado que só, mas era Raira o nome dele. Pra gente é diferente, mas lá comum é Xochiquetzali, é meio azteca, assim mesmo. Nossa, É bem diferente mesmo. O versículo mais marcante do livro de Mormon pra vocês. Éter 12:27. Fala basicamente sobre as fraquezas, né? E como a gente pode superá-las através de Cristo. Então, ajuda muito na minha missão. Pra minha alma 7:14 fala que Deus é poderoso para salvar e limpar de toda iniquidade. Fala desse poder que Deus tem. Tá, muito obrigada. Falta mais uma, que é defina seu seminário em uma palavra. Ai. Muitas palavras pra pensar, deixa eu ver. Não, mas é acho que uma palavra. Saudades. Temos saudades. Acho que pra minha amizade, e fiz muitas amizades no tempo de seminário. Tá bom, muito obrigada. Agora a gente vai passar para um outro quadro, que ele é um mito ou verdade sobre a missão. Então a gente vai fazer algumas afirmações que as pessoas normalmente falam e tal, está bem na mídia, e vocês falam tipo, ai, não, ou sim. A primeira é, você sempre aprende a cozinhar na missão. Mentira total. Por quê? Porque se tem companheiro, é ele que cozinha, né? E se não tem ninguém que cozinha, você só vai se virar com o ovinho frito ali, mas não vai sair disso, né? Assim, você não tem muito tempo pra cozinhar, mas eu acabei aprendendo a cozinhar cuscuz. Então, aprendi alguma coisa na missão sobre cozinhar. Então, talvez sim, talvez não. Depende da sua disposição. Independente do lugar onde você servir, você sempre vai aprender um novo idioma. Olha, eu já fui com uma base não, eu sei falar inglês, né? Então já fui sabendo inglês e eu meio que aperfeiçoei falando com as minhas companheiras. Mas eu não fiz sobre idioma, deveria ter feito só em espanhol. Teria aprendido se eu tivesse feito, mas não fiz. Depende, né? Tipo, eu tive muitos companheiros mexicanos e os que queriam estudar inglês aprendiam, os que não queriam não aprendiam. Acho que vai muito de cada um. Missionários sempre sabem responder todas as perguntas sobre o evangelho. Não. O espírito ali, ele tenta dar uma ajudada, mas às vezes a gente tem que falar, desculpa, a gente não sabe sobre isso, a gente vai estudar e depois vem aqui conversar com você. A missão é o período mais feliz e mais difícil ao mesmo tempo. É verdade. Você quer falar disso? Feliz é difícil, eu acho que eu vou ter tempos mais felizes que a missão, mas ali na hora é mais feliz.
O seminário ajuda na sua preparação para a missão? Com certeza. Eu tive uma experiência no seminário. Na época, foi o ano sobre doutrina e convênios. E eu lembro, minha professora foi a Rosani. Ela mostrou um vídeo sobre Joseph. Acho que foi a primeira visão. E foi naquele momento que eu tive um testemunho da restauração, né, do Evangelho de Jesus Cristo. Então, desde aquele dia, eu nunca tive dúvidas. Então, na missão, eu testificava com um verdadeiro testemunho sobre Joseph, né? Então, isso foi algo que me ajudou na missão sobre o seminário. Acho que... Sem me dizer que ajuda, assim, uma coisa específica, assim, eu acho que não ajuda, né? Porque a gente não sabe responder todas as perguntas, e nunca está 100% preparado e isso. Mas acho que no que ajuda mesmo é esse processo de conversão ali, devagarinho, que a gente tem durante os 4 anos. Na missão a gente aprende isso, né? Que a pessoa não se converte de um dia para o outro, não é um momento ali onde ela chora, que ela está decidida que vai se batizar e se converter. Mas é um processo, né? A gente vai na casa dela quase todos os dias e ele vai se convertendo. E acho que igual com o seminário, né? A gente tem dia que a gente não tá muito afim de assistir a aula, tem dia que sim. Mas toda semana, todos os meses, por 4 anos, no final a gente meio que acaba se convertendo. E aí a gente leva essa conversão pra missão, igual a Laura falou. Tá, muito obrigada. Então agora são histórias em 3 palavras. Vai sortear e vocês vão ter que contar uma história sobre uma dessas 3 palavras que vocês sortearem, tá bom? Show. Deixa eu pegar a minha cestinha. Que linda! Sapato. Já pensei agora. Posso falar? Pode pode se você quiser. Eu tive, acho que, 7 a 10 sandálias rasgadas durante a missão. Então eu levei, acho que 3, e ali em alguns meses cortou no meio. Comprei outra, em menos de um mês cortou no meio. Então, acho que foram quase 10 sandálias que eu tive que jogar no lixo. Sobre a missão. Deixa eu ver. Carta. Depois acho que eu recebi algumas cartinhas da minha família, missão. Isso é isso. Uma carta azul? Isso não. Isso não. Pode Vai pra ele. Então pode. Uhum. Batismo. Muitos batismos. GH. Deixa eu pensar. Então, eu passei numa área chamada Jardim Gá, meio que no início da minha missão. E naquela área, eu fiquei 3 transferências, né? E eu ensinei uma família, que eram 2 irmãos gêmeos, a mãe e o irmão tinha se acidentado, né? E a gente bateu ali na tecla por muito tempo, né? Para que eles pudessem ser batizados. Mas acabou que não foram batizados. Eles participavam do seminário, participavam das reuniões sacramentais, os irmãos, né? A mãe, super católica. E fui embora. E na minha última transferência eu voltei para essa área novamente, né, para Jardim Gá. E o meu último batismo foi um dos gêmeos, né? Eu fiquei sabendo que depois que ele foi batizado, o outro gêmeo foi batizado, a mãe super católica foi batizada, e eles são tipo super firmes, né, agora. Então, o que eu posso tirar disso, né, que mesmo que a gente ache, não vai dar certo, né, não vale a pena continuar, a gente plantou a sementinha, né? E depois o Senhor continua fazendo a parte dele através de outras pessoas. Então a gente tem muitas bênçãos, né? Que a gente nem imagina que a missão deixa para outras pessoas. Muito obrigada. Eu lembro de uma história de uma carta agora. Tá, eu posso falar. Quer que eu simule aqui de novo? Não, pode. Junto com o seminário, né? Eu lembro que minha professora do seminário ela escreveu uma cartinha pra mim, logo que eu saí. E eu tinha uma pastinha assim com todas as cartinhas que o pessoal me mandou antes de eu ir. E aí nos momentos que eu parava para ler as cartinhas, sempre tava lá a cartinha da minha professora do seminário. E era sempre algo que me trazia os bons sentimentos do seminário, pra missão. Então foi algo que me ajudou também, no tempo. Muito obrigada. Telefone. Uma história do telefone. Que eu e minha companheira foi ali, vamos dizer que pegaram nosso telefone às forças. E a gente ficou sem telefone, sem ter que ligar pra ninguém. E a gente não sabia muito bem como andar ali no bairro. Aí teve que encontrar um membro na rua, pedir o telefone dele emprestado, esse tipo de coisa. Então, coisa que acontece na missão. Não aconteceu comigo. Não foi assaltada. Ônibus. Bom, antes da missão, eu nunca... Acho que eu peguei ônibus uma vez na minha vida. Então eu não sabia muito bem como pegar ônibus. Mas...
Eu acho que as melhores experiências, tipo, engraçadas foram dentro do ônibus, porque a gente se diverte demais. É sempre muito lotado, muito cheio, muita gente doida dentro, gritando. E o ônibus não tem... ele não se importa muito com as pessoas lá dentro, então ele passa por buraco, lombada, e só sai voando, né? Então, na minha última transferência, tem alguns vídeos com a minha companheira em que a gente sentou lá atrás justamente para poder bater a cabeça no teto, porque era muito engraçado. Então, tenho boas memórias com o ônibus. Noite. Fiz toda noite lá, tipo, de felicidade. A gente comia aí uns 10 tacos ali, comia até quase morrer. Então, as melhores noites era essa ali de comer taco. Bicicleta. Na minha missão, não era permitido usar bicicleta, justamente porque um welder bateu, né, num carro com a bicicleta, então não tenho nenhuma experiência, eu acho, com bicicletas. Mas Gol de bicicleta. não usem, é perigoso. Chuva. Na minha primeira área, em Ponta Porã, lá pertinho do Paraguai, lá chovia, que fazia um toró gigante. E eu era sempre desacreditado com a história do guarda-chuva, né? Não gostava de carregar. E aí eu tomei minha primeira chuvarada, assim, na missão. E eu sem guarda-chuva, né? Aí fiquei ensopadaço e lembro desde esse dia eu levava meu guarda-chuva sempre. Templo. Então, não sei se vocês sabem, mas a minha missão tem um templo recente, né? E eu participei da abertura do templo. Então, eu fui uma das missionárias, né, sisters, né, que só a sister trabalhava no templo. Fazendo tour, né, mostrando vídeo. Então, eu tenho muitas experiências especiais no templo de Brasília. Pra mim, ele é... Desculpa, Curitiba, mas pra mim é o templo mais bonito que tem, eu acho, pelo menos. Então, eu amo o templo de Brasília. Seminário. Acho que já falou bastante dele, né? Vou pegar outro. Almoço. Uma história de almoço. Pois lá, a comida lá tem muita pimenta, né? Então, o almoço pra mim no começo era mais uma tortura do que uma deguste lá, né? Mas aí depois eu comecei a gostar mais e me acostumei. E aí ficou bem gostosa a comida, mas no começo era torturoso. Usava bastante o beiro das irmãs, coitada, né? Bastante, tadinha dela. Eita. Visita. Então, o apóstolo Lício Soares visitou a minha missão 2 vezes. Na segunda vez, eu estava lá em Palmas, no Tocantins. E, normalmente, quando tinha alguma coisa em Brasília, ninguém descia de Palmas, porque são 15 horas de ônibus, né? Então, só o pessoal aí da região. Mas a minha companheira, eu estava com uma companheira provisória ali, ela teve que descer para Brasília. E eu ia ficar sozinha, sei lá, ia com outra companheira e eu tava tipo, Senhor, por favor, eu quero muito ver o Ulisses Soares de novo. Tipo, ele tá em Brasília, né? Qual vai ser a outra vez que eu vou ver ele? E eu lembro que, do nada, assim, meu presidente falou, Sister Gartner, quer vir ver o Ulisses Soares? Mas é pra já, tava com a malinha pronta aqui já, tô descendo. E foi muito especial mesmo ver o apóstolo Ulisses Soares. Amigo. Amigo? Acho que eu lembro dos melhores amigos que eu fiz na missão. Acho que são os meus companheiros, né, que eu tive na missão e amigos, e falo com eles até hoje, né? Então não é uma coisa que acaba na missão. Até depois ali, por toda a vida, eu vou ter eles como um grande amigo no meu coração. Então agora a gente vai para a última dinâmica, que é os conselhos. Então, o que vocês falariam para alguém que ainda está decidindo se vai para a missão ou não, tem medo, enfim? Ok, então eu na verdade nunca tive um sentimento forte durante a minha juventude de que eu queria servir uma missão, né? Eu fui decidir isso com quase 19 anos, foi 18 para 19 anos, né? Mas o que eu posso falar, se você está em dúvida, é ler a sua bênção patriarcal e apenas siga, né, o que está dizendo lá. Claro que não vai ser fácil até você chegar ao final da sua missão, e nem depois da missão é fácil. Mas você nunca vai se arrepender de ter servido uma missão. Isso é com plena certeza. Né? Eu sempre
falar, teve os momentos difíceis, né? Mas eu tive os momentos muito felizes na missão. E, aprendi muita coisa que se eu não tivesse servido, hoje eu não estaria fazendo algumas coisas que eu estou fazendo, né? Então, o que eu posso falar, se você está com dúvida, primeiramente, ore ao Pai Celestial, né? Busque a orientação dele. E se a resposta for sim, siga sem medo, que no final tudo vai dar certo. Acho que também um conselho não existe nada que você possa deixar em casa que não vale a pena deixar em casa para ir para a missão. E na verdade que em 2 anos a vida nunca mais vai voltar a ser a mesma, mas o que você aprende na missão, aquele tempo lá, vai valer a pena por tudo. Muito obrigada. E agora a última pergunta, qual foi o impacto no seminário na sua vida? Eu acho que foi um pouquinho do que o Atos falou no começo. Né? Nesses 4 anos de seminário eu pude adquirir e formular um testemunho a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, né? Sobre o livro de Mórmon, sobre a restauração, sobre o Evangelho em si de Jesus Cristo. Eu também pude aprender meio que criar ali uma rotina, porque a gente acaba acordando, meu seminário pelo menos era 6 da manhã, das 6 às 7, né? Então a gente ia acordar cedo, chegava no seminário, morrendo de sono, né? Mas isso me ajudou a criar uma resiliência, né, para a vida hoje. E com certeza as experiências que eu tive no seminário, né, construir um testemunho nesse momento. Então acho que é isso. Perfeito, acho que como diz a escritura, né, em 3ª de Nef, os lamanitas, eles foram convertidos e nem souberam, né? Então acho que acontece com o seminário, a gente vai indo, perseverando e no final você está convertido e você nem percebeu quão sutil foi esse processo. Tá, então, muito obrigada pela participação de vocês, por todos os comentários. E agora a gente vai fazer só os agradecimentos finais. A gente queria agradecer ao Samuel pela gravação e por todo o apoio ali com a mídia. A Estaca Ponta Grossa do Norte também, que está responsável pela divulgação do podcast. E aos nossos convidados, né, muito especiais. E a todos que ajudaram, né, na decoração e tal. Então, muito obrigada pela participação e por todo o apoio de vocês.